O ESG já é uma realidade para muitas empresas, mas quem é que consegue transformar essa pauta em prática e não se perder pelo caminho? Sobre esse assunto, vamos conversar com a TEDx Speaker e empresária Giovana Conte. Giovana, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Amanda. Bom, Giovana, quais são os maiores desafios que as empresas enfrentam ao tentar dar os primeiros passos ali na implementação das práticas ESG, né? E explicar também um pouquinho para a gente a sigla ESG, que muita gente também tem dúvida, né? Excelente. Então, eu vou responder a sua pergunta de trás para frente. Vou falar da sigla e E aí como é que depois- as empresas têm feito hoje, né? Hoje, quando a gente fala do E, é uma sigla em inglês e significa environment, que é ambiente, né? Então, é um impacto ambiental que uma empresa gera porque essa empresa existe hoje em dia. O S é de social, que é qual é o impacto social que a empresa gera porque ela existe, e o G de governança, que é como é que ela está lidando com seus processos, sua documentação, suas políticas internas. E o que a gente diz do impacto ambiental, assim, vamos supor, nós estamos num estúdio de gravação, certo? O fato da gente estar aqui, será que isso interfere de alguma forma no meio ambiente? Será que o ar-condicionado, a energia elétrica, o papel, o lixo, o resíduo que a gente produz impacta o meio ambiente de alguma forma? Aí a gente começa a pensar sobre essas coisas. Não sei como é que estão as coisas aqui no Espírito Santo ou em outros estados, mas aterro sanitário é para onde vão os resíduos. Sim. Mas tem aterros sanitários hoje no país que estão transbordando de lixo, certo? Então, tudo que a gente puder evitar de mandar para um aterro sanitário, a prefeitura agradece, a cidade agradece, a gente agradece. Antigamente, eu não tinha que me preocupar com os resíduos que eu gerava, porque tinha para onde descartar. Mas hoje a gente está enfrentando problemas seríssimos nessa área. A parte da cadeia do efeito estufa, né? Que a gente tem a camada de ozônio sendo deteriorada. Aí o que acontece? No verão, todo mundo está morrendo de calor. Chega no inverno, está todo mundo morrendo de frio. O clima, o problema do clima não é só a sensação para os humanos. Aí a gente tem as plantações, os animais, a agricultura, tem um monte de coisa que gera consequências por causa dessa confusão toda no clima, certo? E aí, será que eu estou emitindo muitos gases de efeito estufa? Não estou? Antes eu não precisava me preocupar. Agora é melhor que a gente se preocupe. E sobre a governança, é sobre como é que cada empresa vai lidar com políticas de contratação salarial, relacionamento entre cadeia de valor, relacionamento com a comunidade, com outras empresas, o que eu aceito, o que eu não, onde é que está escrito, quem documentou, quem foi que guardou, certo? Então, o E, o S e o G, eles vêm para a gente entender que a nossa existência como empresa, como empresário, causa impacto. Sim. Quem trouxe esse assunto foi o Kofi Annan. Ele era secretário-geral da ONU em 2004 e ele, num congresso com muitos representantes do setor financeiro, bancos internacionais, fundos de investimento, a galera do dinheiro, ele sobe no púlpito e apresenta um relatório que em inglês se chamava assim, Who Cares Wins. Em português significa quem se importa vence. Aonde ele dizia o seguinte, gente, se a gente der uma olhada, o planeta e a sociedade estão sofrendo muito e a gente, como setor financeiro, precisa fazer alguma coisa, se responsabilizar. Quando ele faz essa chamada para o setor financeiro, ele não está pedindo para o capitalismo parar de existir. Ele não está pedindo para as empresas deixarem absolutamente de lucrar. Não, ele está falando assim, não, nós vamos lucrar, nós vamos gerar benefícios, mas a gente precisa entender qual é a consequência ambiental, social e de governança que a gente deixa no planeta. Então, a partir de agora, a gente precisa pensar em tudo isso e gerar lucro, e se manter sustentável financeiramente. Sustentável financeira, ecológica, social e financeiramente, né? Então, esse é o ESG, essa é a proposta, é a gente pensar nisso. Então, entendendo isso, o que as empresas fazem nos primeiros passos? Elas olham para esses assuntos todos, olham para si e falam, por onde eu começo? Minha resposta é sempre simples, por dentro.
Então, o que eu acabei de narrar, a gente está aqui no estúdio, a gente olha para o que a gente tem no escritório da gente, sobre as emissões, sobre a gestão de resíduos, por exemplo, na parte ambiental. A gente olha para as pessoas que trabalham na nossa empresa e a gente começa a reparar, tem diversidade e inclusão? Tem mulheres na liderança? A gente está cuidando da saúde mental dos nossos funcionários? A gente está fazendo programas que facilitem a vida. E o salário? É um salário justo? Digno? Então a gente olha para dentro. O que, que a gente tem feito ambiental e socialmente? É por aí que tudo começa. Faz sentido? Faz. Então, a próxima pergunta tem um pouco a ver com isso. Você falou que tem uma relação do ESG com o mercado, né? Isso. Ele é como se fossem as práticas fossem indicadores, né? Sinalizassem para o mercado quem é aquela empresa, né? Para o mercado entender se vale a pena ou não fazer negócio com aquela empresa. Diante disso, quais empresas podem ou devem adotar o ESG? Pequenas empresas, grandes empresas. Como que isso fica, né, quando você tem um orçamento mínimo, apertado, e quando você é uma grande companhia? Excelente pergunta. Porque quando tudo começou, essa proposta do Kofi Annan, do Pacto Global, junto com os fundos financeiros, era uma provocação que começava primeiro com os governos, políticas públicas. Na sequência, as maiores empresas do globo, que, coincidentemente, como elas são muito, muito, muito grandes, isso significa que a pegada ambiental e social delas é muito grande, certo? Então a gente tem as petroleiras, né, as empresas de óleo e gás, essas empresas estão em todo o planeta. Se você parar para pensar, eu posso estar errada aqui, mas eu acho que todos os países devem ter um carros rodando a combustível fóssil. Então, pensa o tamanho dessas empresas que produzem esses combustíveis fósseis. Então, quando tudo começou, era uma chamada aos governos para eles desenvolverem políticas públicas econômicas, ambientais e sociais. Na sequência, essas empresas muito grandes, porque elas impactam a vida de muitos funcionários e o planeta de maneira geral. Porém, mesmo com elas começando a discutir sobre isso, daí vem a cúpula das partes, né? Que é a COP. E aí começam a ter as COPs, como é que elas vão fazer, quais ações elas precisam fazer, o que elas precisam discutir. E a discussão começou a tomar outras proporções e chegar em empresas grandes, mas não tão grandes quanto essas. Hoje no Brasil a gente tem a Bolsa de Valores em São Paulo, por exemplo, a B3. E lá a gente tem aproximadamente 400 empresas que estão listadas lá, que têm ações na Bolsa. Essas, então, tendem a ser as maiores empresas do país. Então, estas são as primeiras cobradas a fazer alguma coisa com relação ao meio ambiente e à sociedade. Porém, a CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, que rege a Bolsa de Valores, ela já começou a desafiar essas empresas para que elas também olhem para o que a gente chama de cadeia de valor. Cadeia de valor é todo mundo que se relaciona com essas empresas. Pode ser o fornecedor, um parceiro de negócios, um associado, alguém que o cliente que está se relacionando. Sabe por quê? Não sei se você lembra, mas há muitos anos atrás, eu estou morando em Curitiba, no Paraná, e lá a gente teve um caso no Rio Grande do Sul, mais ao sul ainda, de vinícolas que foram autuadas por trabalho análogo à escravidão. Mas não foi a vinícola. Quem, na verdade, estava maltratando seus funcionários eram os fornecedores de serviços da vinícola. Cadeia de valor, parceiros das vinícolas. Então, o governo, a CVM, a B3 perceberam que eles precisam cobrar os grandes, mas também quem se relaciona com os grandes, para saber se eles estão se responsabilizando pelo impacto ambiental e social igual os grandes estão. Qual o problema? Na hora que você tocou esses médios, adivinha, eles também têm cadeia de valor. Então, na sequência, a gente vai começar a ver uma cobrança dos pequenos, para que os pequenos também digam, vocês estão assinando contrato com todos os seus funcionários, ou se eles são pessoas jurídicas prestando serviços, você tem algum tipo de política de cuidado com essas pessoas, de remuneração para essas pessoas? E ambientalmente, você está vendo os seus deslocamentos para saber se você está gastando combustível, emissões, resíduos, e vai chegar o dia em que toda essa cadeia de valor vai ter que se responsabilizar. E aí, para isso tudo, a gente tem os indicadores. Números, dados que estão sendo definidos hoje no Brasil e no mundo para dizer o que a gente está buscando no ambiente,
e na sociedade. É porque, diante do que você falou, se eu sou uma pequena empresa, né, sei Uhum. lá, uma lanchonete, Isso. uma papelaria do meu Aham, bairro, aham. em algum momento eu tenho um relacionamento com essas empresas, não é porque eu Isso. não estou na bolsa de valores Isso. que eu não deva, adotar as práticas, porque em algum momento vai me faltar um parceiro, Positivo e operante. pensando futuramente, né. Pensando futuramente e exclusivamente por um viés capitalista e legal, Legal. né, de Aham. legislação. Mas assim, Hoje a gente está falando futuramente, mas não é assim daqui a já não. está se encaminhando Sim, para isso. Então é bom exatamente. que os pequenos as pequenas empresas tenham essa visão, né. Noção, já comecem a estudar Estudar, sobre isso, ver, exatamente. você tem toda a razão. Hoje eles não são cobrados legalmente, Mente. Uhum. mas além dessa via legal de legislação de obrigações legais, eu acho que convém que as empresas entendam o seu papel. Eu acho que Uhum. quanto antes eles entenderem o seu impacto ambiental, social, e a partir de entender, comecem a traçar ações para deixar um legado Uhum. positivo, o planeta ganha, a sociedade ganha, todo mundo ganha. Não só porque o governo mandou eu fazer, ou porque uma licitação ou um edital Uhum. me exigiram isso, mas quanto antes a gente entende a nossa responsabilidade, antes a gente começa a executar essas ações. Para as empresas que ainda estão começando, por onde exatamente elas devem iniciar a mediação dos impactos ambientais, o impacto social e o impacto de governança na prática? Assim, ó, Tá. você falou que a gente precisa avaliar o nosso entorno, né, Uhum. aonde a gente está atuando, Isso. né. Aí é o nosso escritório, Isso. aonde a gente atende os clientes, é a cantina aonde a gente faz a refeição, mas na prática, como se organiza isso? Como se organiza esse pensamento? Excelente. E é isso mesmo, aonde a gente está. Eu aí não tem muito sobre mim, mas eu vou contar que eu também sou dona de uma Pode ficar à plataforma. vontade. A gente tem uma plataforma, né, que é a Parese, plataforma.parese.social. Gratuitamente, se ele não sabe por onde começar, o Uhum, que a gente sempre recomenda, uma coisa a gente já entendeu, é para olhar para dentro. uhum, Então, eu vou ver aonde eu estou emitindo gases de efeito estufa, como é que eu estou fazendo com os meus resíduos. São alguns temas que a gente recomenda, porque eles são, eu acho que mais comuns entre todas as áreas, todos os uhum, negócios. Tem alguns temas ambientais, como, por exemplo, biodiversidade, onde você vai falar um pouco dos animais. Tem outros temas ambientais que são da parte de mares, mas aí tem algumas empresas que até entender o impacto que ela tem no mar, uhum, demora um pouco. Mas a parte de emissões e de gestão de resíduo é comum, é uma coisa que o escritório, a uhum. escola, a academia, a indústria, É a uma empresa coisa que você faz até dentro de casa, né? dentro de casa, exatamente. Então, lá na nossa plataforma, a gente começa a perguntar o seguinte: então, me conta como é que como é que está sendo o seu gasto, por exemplo, de combustíveis? E ele vem trazendo os tipos de combustível e as coisas para gerar o seu primeiro inventário de emissões de gases de efeito estufa. Precisa obrigatoriamente ser por aí? Não. Não. Uhum, Porque assim, o ideal é só olhar para dentro. O tema ou a vertical ambiental pode ser de escolha da empresa. A gente sugere um inventário de emissões e energia e a gestão de resíduos porque eles são mais simples de serem feitos como primeiros passos. uhum, A parte social, a gente costuma dizer o seguinte: a primeira coisa que você tem que avaliar são suas políticas de contratação, uhum. diversidade e inclusão, saúde mental. Agora a gente tem a E aí? NR1 que está Uhum, aí com todo mundo falando. Então, o que você está fazendo? Você tem uma política de saúde mental? Por exemplo, você oferece para os seus funcionários um canal onde ele possa conversar com especialistas, ele sabe que ele tem acesso a terapeutas, a psicólogos, ou ainda, você tem programas dentro da empresa onde ele possa buscar algum tipo de ajuda para a saúde mental? Não sei, mas essas ações uhum, para cuidado das pessoas são por onde a gente começa. Mas tem mais. Tem empresa que se relaciona com o bairro. uhum. E aí a gente tem um monte de ação social. Aí tem gente que faz doação de cesta básica. No Natal, faz doação de brinquedo para as crianças da comunidade, ou faz um curso de geração de renda. Tudo isso conta positivamente. Porque o fato de eu existir interfere na rotina do bairro, certo? Sim. Então, como é que eu estou me relacionando com o bairro para que isso seja positivo? Então, isso também conta. E se você tem programas sociais de responsabilidade social dentro da sua empresa, você já pode começar a nomeá-los, escrever direitinho sobre eles, porque eles fazem parte de relatórios de ESG. Então, aí eu gostaria que você explicasse também, né, eh
essa questão dos relatórios do Aham, ESG, aham, a importância disso para o mercado isso. e por que que a necessidade de que essas ações sejam elencadas pela empresa Uhum, e que elas ganhem importância e possam ser medidas, né? Porque exatamente. esse que é o ponto, não necessariamente Uhum, uma ação de meio ambiente, uma ação que vá refletir uhum, positivamente para o meio ambiente, uhum, é uma ação de ESG, né? Então uhum. muita gente faz confusão com isso também. Muita confusão e outra, às vezes as pessoas usam aqueles selinhos dos ODS, que são os Isso. Objetivos de Uhum. Desenvolvimento Sustentável, usam porque eles, se eu dei cestas básicas, então o meu ODS aqui é o É, 8. porque não são metas que podem se dar por cumpridas. "Ah, eu já Isso, fiz uma doação", então é, e não aí não é assim que o ESG não, funciona, né. não. O ESG hoje está sendo o que a gente mais discute é sobre isso. Qual é o padrão, quais são os dados e os indicadores que a gente pode comparar empresa A com Uhum, empresa B. Então, a gente precisa definir, certo? Quais são os indicadores de impacto ambiental e social. uhum, O primeiro tema foi a parte ambiental. Existe hoje internacionalmente um protocolo chamado GHG. Isso é um uhum, protocolo internacional que mede tudo direitinho. O que que você tem que perguntar? Que dados você vai coletar e que indicadores você vai gerar para montar um inventário. Ponto, uhum, foi definido. Esse já foi, passou. Gestão de resíduos. Aí tem toda uma classificação: resíduos perigosos, resíduos não perigosos. E aí tem toda uma questão de eu gerei o resíduo, aí depois como é que eu destinei o resíduo e, por fim, eu fiz a economia circular, que é, algumas vezes o que você tem. Ontem eu estava visitando uma empresa aqui em Curitiba, onde o resíduo deles é de ferro, gera uma sucata. O uhum. que que eles fizeram? Ao invés de mandar esse lixo para o aterro, eles fizeram uma parceria com o pessoal que compra sucata. Gente, isso é perfeito, porque a pessoa que compra sucata é insumo, é Uhum. matéria-prima. E para essa indústria é resíduo, é lixo, sobrou depois de tudo que eu fiz aqui. Então, quando você faz economia circular, ao invés de criar esse resíduo e desfazer Uhum. dele, também conta ponto. Tudo isso tem dados e tem indicadores. A escrita disso tudo, para ser oficialmente um relatório de sustentabilidade, precisa respeitar um padrão. A gente tem vários. Hoje a gente não definiu qual deles é o mais importante, Aham. mas os mais comuns são: tem o Global Reporting Initiative, a iniciativa global de relatórios, que ela escreveu uma série de artigos. Quando você for falar sobre gestão de resíduos, escreva assim, 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 assado. Até a ABNT tem um padrãozinho de reporte destas Das informações. informações. Uhum. O IFRS S1 e S2 é um padrãozinho de reporte. Aí a gente está tentando ver quais desses padrões convém para que tipo de empresa. Sua empresa é Uhum. de serviço ou ela é de produto? É uma indústria ou é uma escola? É uma empresa grande ou é uma empresa pequena? Você está localizado em que lugar? Você é da zona rural? Você é da Uhum. zona urbana? Então tem uma série de coisas que ainda estão sendo avaliadas para a definição desses padrões. Mas uma vez que eles forem definidos, a ideia é que os relatórios possam ser comparados entre si. Sim, aham. Mais do que isso, a meta que é boa, ela tem um número, certo? Nós queremos 15%. Tá, mas você vai reduzir ou você vai aumentar? Então você vai dizer o que que você vai fazer com esse 15% a partir da onde? Então, em 2019, a gente emitia 3 toneladas de gases de efeito estufa na atmosfera. Até 2030, nós Uhum. queremos reduzir em 15% as nossas emissões. Pronto. Essa é uma meta e você passa a acompanhar. E o mais importante não adianta você dizer que você reduziu porque você fechou uma das suas plantas. Uhum. Se a outra planta continua. Continua emitindo. Então, a gente tem uma série de continhas que o GHG ajuda a gente a fazer para saber se realmente Gente, está uhum. reduzindo ou está aumentando. Social, a gente tem, hoje a Parese, ela é reconhecida nacionalmente por ter uma metodologia que ajuda a medir socialmente. Então, é isso que eu ia te perguntar.
diante de tudo que a gente já falou até agora, né, da importância para o mercado, dos relatórios, de que não é só uma ação, mas são Isso, práticas que elas são isso. medidas pelo mercado, fica mais fácil com tecnologia. Ah, com certeza. É, né, assim, isso aí tanto para pequena empresa quanto para grande Aham, empresa, aham. porque você precisa elencar tudo isso, né, Isso, e você não pode perder o controle, porque como você colocou, são metas, né, a exatamente. serem Imagina cumpridas fazer a e tem gestão. prazo, né, médio, longo Só prazo. dentro da plataforma a gente tem mais de 150 indicadores. Cada indicador é composto por mais de um dado. Então, até você saber que dado você coleta sobre cada coisa, a tecnologia ela existe para a gente poder guardar tudo junto. Quer ver outra coisa que a plataforma faz? Pede evidências. Uhum. Não adianta você me dizer que tem lideranças femininas. Eu quero ver dentro da plataforma contratos com essas pessoas, evidências fotográficas, porque quando você for Que elas estão auditado, produzindo. exato, elas estão fazendo o Porque dar um quê? cargo é uma coisa, que é o que a gente está falando aqui sobre o que é ESG de verdade, né, É. porque dar um cargo é uma coisa, agora se efetivamente ela é a gestora, E isso é que uma a outra sua fala me questão. fez lembrar de ESG ser transformação. Lembra? Tem Uhum. um status da sociedade. Eu quero mudar esse status da sociedade. Então eu preciso que a minha ação ela seja contínua. O fato de eu ter dado uma palestra, Uhum. ela pode trazer um nível de sensibilização, de conscientização, mas ela transforma de fato a vida das pessoas? Não, mas e um curso? Várias pessoas tomaram decisões importantes sobre suas vidas a partir de um curso que elas fizeram em Sim. 3 meses, uma faculdade, ou seja, uma palestra versus um curso, o curso gera mais impacto do que uma palestra. Significa que eu vou parar de fazer a palestra? Não, eu só tenho que entender que uma gera um impacto pequeno, outra gera um impacto maior. E eu, como empresa, preciso definir que tipo de impacto eu quero gerar no planeta. O Parese, como software de gestão em sustentabilidade, ele atua para solucionar gargalos e para a complexidade do ESG, né. Que mais que ele traz de novidades que as empresas hoje não conhecem ou não sabem como atuar, por exemplo? A primeira é a lista de dados. Eu não sei que dados coletar, eu faço um projeto social. Eu não As sei. empresas não sabem, muitas ainda não conhecem os Certo? dados, Então, né. o fato de poder entrar numa plataforma de gestão e a plataforma já te fazer perguntas para você saber fazer o perfil sociodemográfico de quem está sendo beneficiado. Nossa, eu não sabia nem que eu tinha que perguntar essas coisas. É, Então, aí uhum. está tudo lá. Outra, tem uma inteligência artificial. Eu não sei escrever esse relatório de RI, Giovana. Eu não sei fazer o meu relatório de sustentabilidade. Não se preocupe, porque a plataforma tem um botão, gerar relatório. Pum, vem o texto inteiro pronto ali. Então, a gente acaba facilitando, porque as empresas não precisam ter um departamento de sustentabilidade para usarem a plataforma. Uhum. A pessoa do RH, do marketing, ela mesma pode entrar, contar o que está acontecendo e ter seus próprios resultados, além das evidências, né, gente? Para ser transparente mesmo. Evitar mentirinhas ali de, a gente Que acha que é fez ou não fez. o washing, né, que o pessoal Aham, eu fala. ia usar essa palavra, ainda bem que você usou isso, exatamente. Que a gente tem, né, os conhecidos greenwashings Hã. e social washings, que é quando a pessoa diz que está fazendo, mas ela não está Tá fazendo. fazendo. E para evitar isso, o que que a gente faz? Evidencia. Então a plataforma te apresenta quais são as melhores evidências para o que você está reportando. Aí, se você vai anexando isso tudo, Uhum, você acaba ganhando pontinhos lá na plataforma uhum. de que você realmente cuida do ESG dentro da sua empresa. Aí voltando a falar de mercado, por exemplo, nos dias atuais, hoje, né, Uhum. se eu sou uma pequena empresa, uma média empresa, eh, porque em geral as pequenas e médias empresas, as empresas meio são medidas pela quantidade de funcionários e Faturamento. investimento, Aham. faturamento. Eh, mas assim, se uma dessas, porque as grandes empresas meio que já estão fazendo Sim, o ESG, sim. porque como está relacionado ao mercado, existe uma cobrança também sobre o que elas entregam para os consumidores, que hoje em Uhum. dia as pessoas estão mais conscientes. Super. Então existem marcas, existem Uhum. companhias em que as pessoas já, pensam 5 vezes antes Aham. de consumir, ou Sim, antes de elogiar, ou sim. antes de até mesmo querer trabalhar nelas, né. Mas as pequenas e médias empresas que ainda não avançaram nesse nível de ESG, que não estão tão, assim, no olhar do Uhum. público, se elas começarem a praticar hoje, elas ganham vantagem no mercado? Se daqui a um mês, por exemplo, elas já começarem a apresentar dados? Eu acredito
piamente nisso. Mais do que isso, as empresas médias já começaram a ser requisitadas nos editais, nas licitações. Que já são muito mais criteriosos, né? Muito mais. Então, assim, por que as médias já precisam começar? Elas já sentiram na pele. Eu tenho certeza que a maioria das empresas já passou por alguma licitação que pediu coisas sociais sobre contratação, política de saúde mental, diversidade e inclusão, ou ambientais, perguntando, você faz algum tipo de gestão de resíduos, você está de olho aí nas suas emissões? Então, estas perguntas e esses pré-requisitos vão estar cada vez mais presentes nas licitações e nos editais. Então, a primeira coisa é, você quer permanecer no mercado? Precisa fazer alguma coisa. Sobre a marca e valor de marca, você tem toda a razão. A geração que vem agora, depois da gente, está cada vez mais consciente. E eles vão contar mesmo que marca que usou trabalho escravo, que marca que feriu os animais, que marca que poluiu. Eles vão ficar com isso na cabeça e sim, isso vai gerar impacto. Hoje a gente tem uma rede de supermercados no Brasil que infelizmente passou por alguns casos bem tristes e que acabou sendo totalmente cancelada. A operação dessa rede está diminuindo sensivelmente no Brasil por falta desse tipo de cuidado com a sua imagem com relação a casos sociais que aconteceram dentro dela, né? Bom, então, para encerrar, o ESG ele vai ser fundamental, né? As empresas precisam estar conscientes sobre o que é, né, e como implementar. Mas como é que você vê o futuro para daqui, por exemplo, a 10 anos, após já a definição desses critérios, do que vai ser avaliado em cada uma dos três temas, né? Do social, da governança e do ambiental? Excelente, porque como isso tudo começou tem mais de 20 anos, e mesmo que as pessoas gostem ou não gostem, aprovem ou desaprovem, o tema permanece. Não, e elas precisam entender que há 20 anos o mercado não fazia questão dessa avaliação tão clara e tão objetiva, porque é o próprio mercado quem fica cobrando. Como eu posso avaliar você tem isso, tanta né? razão, porque tem gente hoje que ainda está esperando o SG acabar. Não, gente. É porque é uma mudança, porque as pessoas não entendem que é uma mudança social mesmo, de geração em Estrutural geração mesmo, né? Isso. de geração em geração foi evoluindo, e assim como muitas coisas na Terra estão mudando, né? A tecnologia, enfim. O ESG para mim não tem. O pior cenário é a sigla ESG deixar de existir como sigla e passar a ser uma nova sigla. Quer ver um exemplo? Uma outra palavra, né? Uma outra palavra. Na década de 60, a gente já tem registros no Brasil de empresas com setores de responsabilidade social. Responsabilidade social sempre existiu, certo? Hoje, ela virou o S do ESG. Mas ela sempre existiu, ela está lá. Então, como a sigla politizou, eu não duvido. É a questão, por exemplo, de antigamente, lá no início do século mesmo, assim, lá em 2005, usava-se muito socioambiental. Isso. Essa empresa tem que ter critérios socioambientais. Isso era descrito em documentos, porque naquela época não se falava ainda nem em sustentabilidade. Foi avançando um pouquinho, o pessoal começou a falar da sustentabilidade. Isso, a gente começa a falar sobre regenerar. Isso, E tem uma série de novos vocabulários que vão surgindo. Então, a primeira coisa que os empresários precisam entender é que parem de esperar que o tema morra. Não vai morrer, não é moda. Quanto mais a Europa sente calor no verão e frio no inverno, quanto mais as desigualdades trazem problemas de segurança, de emprego, de infraestrutura, mais as pessoas vão lutar contra isso e vão ter que criar políticas para tapar esses buracos. Então, o tema hoje é ESG. Ele existe, ele está aí e deu. Daqui a 10 anos, independente do nome que ele tenha, eu vejo que na parte ambiental, as empresas só vão poder existir, elas só vão ficar de pé se elas comprovarem que elas não estão estragando mais ainda o planeta e a sociedade. Ou seja, para existir, o CNPJ estar ativo, a gente vai ter empresas provando que
apesar de eu emitir tantos gases de efeito estufa, eu estou diminuindo ou compensando dessa e desta forma. As pessoas vão ter que mostrar o que elas fazem, se responsabilizar com os próprios resíduos. Há várias cidades, eu digo Europa porque o Brasil vem atrás, né? Eles são vanguarda, eles pensam primeiro. Uma relação bem de mercado também, Bem porque de mercado. os produtos brasileiros, quando batem lá na Europa, eles dão de cara com uma série Sim. de critérios que a Europa já adota, que já é prática para eles, que às vezes aqui não tem ainda. Exato, exato. Então, e não vai diminuir, isso só vai aumentar. A gente vai ter que ter consciência sobre a nossa produção, sobre as nossas contratações, sobre a nossa relação com a comunidade. E essas coisas vão ser critérios para que a empresa permaneça ou para que não permaneça. 10 anos talvez seja pouco, vá? Mas assim, 20, 30 anos, eu não consigo imaginar uma empresa sem esse pacote completo, sem todos os inventários, sem essa consciência do impacto ambiental que ela gera, social que ela gera, e sem ela ter intencionalmente ações que regulem a presença dela no planeta. Então ela vai ter que ter essa série de ações. Ela vai continuar existindo, gerando produtos, gerando serviço, mas ela vai fazer isso de uma forma cada vez menos impactante negativamente. Giovana, foi um prazer, muito obrigada por ter aceitado participar. Um prazer imenso. E também eu posso deixar o pessoal assim à vontade, porque quem quiser saber mais, tem cursos gratuitos sobre SG com a Giovana, né? Pode me procurar aí nas redes sociais, no LinkedIn, é só meu nome, Giovana Conte, no Instagram, pode mandar mensagem, vai ser um prazer inserir vocês dentro desse assunto, acompanhar. A plataforma tem versões gratuitas para quem quiser começar a dar os primeiros passos, fica aí à vontade. É porque esse assunto, se deixar, a gente vai, né? Ele é complexo e ele tem, muitas pessoas ainda têm muitas dúvidas, né? Bom, para você que nos acompanha e quer saber mais informações sobre esse conteúdo e outros conteúdos, acesse o site da ESG Brasil, nos acompanhe em nossas redes sociais e até a próxima!